que a gente vê essa precificação do feeling, né? Eu fiz a R$200 a última vez, acho que deu certo. Precisa do controle. Sua empresa, você já perguntou para o seu contador, chamou algum consultor financeiro para falar qual que é o ponto de equilíbrio da minha empresa? Qual que é a minha margem de contribuição para cada serviço? Quanto custa cada serviço? Se você não acompanha isso, cara, você não sabe nada da sua empresa. Porque é a base. O ponto de equilíbrio é o ponto onde você... O quanto você precisa faturar para cobrir todas as suas despesas fixas e variáveis. Olá, meus amigos, eu sou o João Daniel e vocês estão em mais um episódio do Pode Reparar, o podcast da Autoglass, criado para você que é reparador, você que é reparadora, com conteúdos inerentes ao seu dia a dia. Então a nossa missão aqui é sempre trazer o que está acontecendo no mercado, no setor automotivo, para te ajudar, para trazer otimização para o seu dia a dia. Então, já aperta o cinto, fica com a gente porque hoje o tema é pra lá de quente, é complexo, é atual, é moderno e a gente ainda não tem muito assunto, muitas certezas, né, do que tá para acontecer. E hoje a gente está aqui para poder descomplicar. E o nosso tema é reforma tributária. O que ninguém te contou, o que você precisa saber exatamente sobre isso. Antes de eu anunciar nosso convidado do dia, eu quero já te fazer um convite. Você que já é nosso cliente, você que já conhece a Autoglass, você que não é e que está nos assistindo agora, já pode buscar o nosso portal do cliente Autoglass. Portal esse que vai otimizar a sua compra de peça, vai facilitar o seu dia a dia. É um portal que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você não ficar sem a sua peça, para você conseguir passar aquele orçamento no tempo que você precisa. Então, já está o link, a descrição na tela para você, você já vai conseguir acessar, já solicita o seu cadastro e comece a comprar hoje mesmo. Bom, sem mais delongas, quero apresentar aqui hoje ele que é especialista de contabilidade, ele que é especialista no setor de funilaria e pintura também, porque ele é sócio de funilaria e pintura, é contador, é um apaixonado pela probabilidade, pela contabilidade, enfim. Ele que vai nos ajudar hoje a trazer um know-how muito completo do que está acontecendo, enfim, vai descomplicar essa situação da reforma tributária. Então, com vocês, Vitor Sanches. Bom dia, né? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, né? Não é um convite, é uma convocação estar aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade também. Vamos tentar descomplicar um pouquinho desse imbróglio, né? Que é a reforma tributária, né? Que a gente vive aí. Trabalho com isso há muito tempo e a gente sabe que está vindo um desafio bastante interessante nesses próximos anos aí para a gente adaptar o melhor possível e extrair o melhor possível dessa situação nova que a gente se encontra, né? Boa, Vitor, boa. Sim, para a gente já começar, eu sei que quem está em casa aí deve estar se perguntando, mas esse assunto é chato, esse assunto é aquilo. Eu posso dizer com propriedade, porque eu já visitei algumas oficinas e é muito comum. Eu vou num ano, visito aquela oficina, vou no ano seguinte, a oficina não existe mais, né? E uma das principais causas das oficinas fecharem, delas deixarem de ter, às vezes, lucratividade e tudo mais, é por elas não olharem para essa questão fiscal, tributária, que é uma parte muito importante que todo mundo meio que acaba negligenciando, deixando de lado e tudo mais. Hoje você tem mais ou menos quanto tempo de mercado assim? Eu tenho mais ou menos uns 12 anos de mercado já, né? Já atuando com outras áreas também, mas adentrando, tornando mais específico dentro de uma oficina, dentro de uma reparação, tem uns 4 anos mais ou menos. Então, a gente vê que falta muito conhecimento, principalmente nos donos, né, quem está fazendo a gestão, falta um pouco do conhecimento base ali de contabilidade, que faz diferença. Não precisa ser um expert, né? Mas você tem que saber pelo menos alguns pontos essenciais ali para você poder cobrar a contabilidade, dentre outros pontos, que senão acontece muito isso que você falou. Vai num ano fazer a visita, está aberto. Vai no outro, está fechado. Porque tem pontos que precisam ser observados para você aumentar o potencial que você tem ali internamente, né? Então, isso é um calcanhar de Aquiles, muitas vezes, mas que pode deixar de ser e virar um ponto de apoio muito grande, quando você consegue usufruir o máximo possível da contabilidade. Se você conseguir ter uma contabilidade interna, que é mais difícil, seria o ideal em alguns pontos, né? Mas é bem por aí o caminho. Boa, eu gosto de falar com um contador assim, por quê? Hoje, quando a gente fala de contabilidade, todo mundo, quando vai montar um negócio hoje,
contador é o mais barato. Quanto que ele cobra? Ah, um salário, meio salário, que não sei o quê. Então, o contador ele é visto como um custo, né? Exato. Quando, na verdade, o contador ele é um aliado do seu negócio. Você pode dizer assim para a gente... A Maiatech, que é a oficina Sim. hoje onde você é sócio, está lá em conjunto com a Clarissa, com a Riqueta e tudo mais. Como que foi a sua chegada, né, trazendo esse olhar de contabilidade, esse olhar do tributo, do imposto, inclusive do RP também, que é importantíssimo. Como que foi essa transição da oficina com a sua chegada? Então, é uma história bem engraçada, né? Eu trabalho com contabilidade há muitos anos, né? Uns 12 anos mais ou menos. Mas o período que eu fiz a transição de trabalhar para outros escritórios e ter o meu próprio escritório, eu comecei trabalhando, eu precisava de um espaço. E eu não queria trabalhar dentro de casa, queria fazer uma coisa mais profissional. E aluguel e essas coisas geralmente é um pouco caro, é distante, você fica um pouco mais isolado, ainda mais que no começo seria eu e mais uma ou duas pessoas só. Então eu fui a gente fez como se fosse um cowork dentro da própria Maiatech. Comecei a trabalhar fazer a minha contabilidade. Claro que a Maiatech já era minha cliente. Fui trabalhar lá internamente. Aí eu fui ouvindo as conversas e o mundo ali da oficina. E falei, aqui tem uma oportunidade. Aí ela dava um pitaco. Aqui tem outra oportunidade. Ela falou, por que não faz assim? Tem essa oportunidade aqui. Já observaram esse ponto? Na hora que eu assustei, eu já estava dentro da Maiatech, trabalhando assim, diretamente, além de contador, trabalhando diretamente em processos de financeiro, de processos de construção de processos, de alinhamento de processos, né? Então, a gente foi vendo que esse casamento é muito importante, porque dentro da oficina tem um mundo muito complexo tributário, porque é prestação de serviço, mexe com movimentação de mercadoria, então é compra, é venda, é devolução, mas também tem a prestação, então tem muitas coisas. Então, dentro desse contexto, eu fui me inserindo, e a gente foi vendo, agregando valor, até que, em um dado momento, eu virei sócio da Maiatech em si. Então, hoje eu tenho o meu escritório, a Sanches Lima Assessoria, e também sou sócio da Maiatech. E esse casamento é perfeito, graças a Deus. Bom, acho que casamento perfeito não tem nem como discutir, né? Gente, é o seguinte... A gente vai entrar agora, a Vera, né? A gente vai se aprofundar nesse assunto da reforma tributária. São decisões que já foram tomadas, acho que dificilmente isso vai regredir ou deixar de acontecer, né, Vitor? Uhum. Porém, existem vários pontos para poder acontecer, várias fases, e você que é reparador, você precisa saber quais são essas fases, a quem procurar. Então, Vitor, vamos imaginar o seguinte, não sei de nada, não conheço, não tenho noção nenhuma. Explica de forma clara para a gente o que é a reforma tributária e o que ela visa trazer para a gente de benefício para a oficina, seja ela de funilaria e pintura ou de oficina mecânica, enfim, para o reparador em geral. Então, a reforma tributária, ela é uma reforma que a gente, assim, dentro do contexto legal tributário, é uma coisa que a gente já vem lutando há muito tempo, porque... A gente chama, é muito comum eu ouvir entre os contadores e os advogados tributaristas que a gente não vive uma lei tributária, né? A gente vive um manicômio tributário no Brasil. É um termo muito comum de a gente, dentro do nosso convívio ali, de utilizar. Por quê? Somos um país com 27 estados, 5.568 municípios. A União, né, os entes federativos, a União como um todo, ela tem alguns impostos ali que ela põe a regra para todo mundo, show. Mas cada estado controla o seu ICMS, como vai fazer suas regras, se vai dar alguma isenção, se não vai dar a alíquota, claro, tudo dentro da base da lei constitucional, mas tem muitas variações. Isso a gente está falando de 27 estados. Quando a gente vai para municípios, que o ISS é legislado pelo município, são mais 5.568 possibilidades de leis diferentes. Agora eu já estou entendendo o porquê do manicômio. Eu ia te perguntar, mas eu já entendi. Exato. Então, aí existe um município, dentro da possibilidade, põe um imposto menor para poder atrair investimento. O outro não consegue. Tem uns municípios lá que geralmente são municípios mais necessitados, lá do norte, nordeste do país. Como é que a gente vai priorizar isso? Como é que a gente vai valorizá-los também? Porque a gente vive dentro de uma nação e tudo tem que ser equilibrado, o máximo possível, né? Então, a reforma tributária ela vem para tentar simplificar esse manicômio,
para tentar virar só uma loucura convencional mesmo. Porque ainda vão ter muitas isenções, muitas diferenças, alíquotas específicas para alguns setores. Isso ainda vai acontecer, porque a gente precisa disso, é natural. Mas a tendência é que juntem os impostos, né? Hoje a gente tem PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, temos ISS, ICMS, ICMS-ST. Isso aqui só vocês estão vindo na cabeça agora. Depois ter esquecido algum. Acabou o faturamento. Então, eles vão ser concentrados no que a gente chama de IVA dual, que é IBS e CBS. IBS, Imposto sobre Serviços e Mercadorias, e CBS, que são as contribuições sociais que a União controla, que é o PIS e COFINS, teoricamente, virou CBS, uma coisa única, e o ISS e o ICMS vai virar uma coisa única, que é o IBS. Então, esse é o contexto da reforma tributária, o contexto assim, mais que exprime melhor, que vai trazer mais benefícios, digamos assim, tanto para quem paga o imposto na ponta final, quanto para a contabilidade. É isso, essa simplificação inicial de concentração em dois grandes grupos, com uma alíquota que ainda vai ser definida, né? Mas com uma alíquota que vai tornar mais fácil esse processo de apuração, cobrança, pagamento, né? Tem muitas nuances dentro disso ainda que vão trazer alguns dificultadores, alguns facilitadores, natural. Mas a reforma tributária basicamente é isso, uma tentativa que eu falo por que eu falo tentativa, porque ainda não está consolidado, né? Ok, é verdade. Vai entrar nesse processo, entrou nesse processo agora em 2026, que é um ano de ajustes, que não existe uma multa, não existe um imposto de fato, não vai pagar o IBS e o CBS, ainda são os impostos antigos. Mas o processo, os sistemas já estão rodando para que isso funcione. Então, é um ano de teste. Você vai começar a emitir a nota fiscal do jeito certo, inclusive a partir de abril agora, acabou o período da anterioridade dos 90 primeiros dias de validade da lei. E agora, se você emite uma nota fiscal com algum erro, já é passível de alguma cobrança de uma fiscalização, de uma autuação a partir de abril. Ou seja, já está valendo, no caso. Já está valendo. Boa. A maneira de emitir a nota já está valendo. Se você ainda não vai pagar o IBS e CBS, mas você já tem que emitir a nota da forma correta. Correto. O que a Receita Federal busca com isso? Já entender o perfil de todo mundo para quando começar a rodar, ela já tem uma base maior de dados e também para a gente conseguir se adaptar à contabilidade e o tomador de serviço da contabilidade, no caso as oficinas, conseguirem se preparar para isso. Então, a reforma tributária está nesse processo. Começou agora em 2026 e vai terminar, de fato, vai se consolidar no final de 2032. A partir de 2033, teoricamente, tem que estar tudo rodando. A gente sabe que costuma atrasar algumas coisas, mas a ideia é essa. Tá, você falou que hoje a gente tem realmente, né, quando a gente olha para estados, municípios, é uma amplitude, cada estado tem o seu, aí vem um município também que quer colocar as suas regras, suas normas. Então, eu entendi que a reforma tributária ela vem para poder simplificar tudo. Isso. Beleza. Agora, vamos entrar no cenário de uma oficina mesmo. A oficina hoje ela tem uma prática, uma política. Qual seria o primeiro passo, olhando já para esse novo modelo que foi implementado agora em abril, que o dono de oficina, que a pessoa que está nos assistindo agora tem que fazer? É buscar um contador mesmo? Porque, assim, como leigo, eu queria entender quem que vai ser responsável por executar essa nota fiscal, já emitir essa nota fiscal no novo modelo, qual é a complexidade disso? Então, no meu escritório, a minha tendência é sempre de falar com a oficina que é um trabalho em conjunto. O primeiro passo é você procurar o contador, para você tirar as suas próprias dúvidas. Fala, o que está acontecendo? Tem mais ou menos essa conversa que a gente está tendo aqui agora. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? O que você precisa que eu faça para que eu esteja dentro das novas normas para atender isso? Então, esse seria o primeiro passo. Saber o que o seu contador... consultar o seu contador para que ele te fale, vou precisar que você ajuste esse ponto, vou precisar que você vá na nota fiscal, onde você colocava o CSTX, que é o Código de Situação Tributária, lá no ICMS, você vai mudar. Agora não são aqueles códigos mais, são esses aqui. Então, ele vai te atualizar uma tabela, falar, você vai usar esse, você vai usar aquele nessa situação. Quais situações que acontecem muito numa oficina para compra e venda de peças? Compra muito de outro estado, compra. Então, você tem que observar se o CST, se o CFOP está adequado às novas características.
E agora também tem até o que eles chamam de Class Trab, que é a classificação tributária atual, que é mais um código para a gente poder colocar ali, que é o código para a nova norma, né? Nova para a reforma, conseguir associar também as informações e adequar a tributação. Então, o primeiro passo, procura essa contabilidade, pergunta o que você precisa fazer. Se o contador não te der essas dicas aqui, você troca de contador. O contador, hoje em dia, tem a função mais estratégica ainda, né? Igual você falou no começo, a gente é visto como custo. Que as pessoas, às vezes, deixam de ver uma oportunidade ali que o contador pode te assessorar, te ajudar, e só vê, não, esse cara só me manda guia para pagar, só vem imposto para pagar, eu pago caro. Mas a função dele também é essa, mas ele pode ser usado de outras formas, ele deve ser usado de outras formas, né? Então, depois desse primeiro passo, vão vir os acertos, os ajustes nos processos, que já deveriam ter acontecido, teoricamente, aqui nesse primeiro trimestre, até final de março, para que agora que já está valendo, você já está, se não 100% adequado, pelo menos mais acostumado para ter um ajuste fino ali. Esse seria o primeiro passo e o passo ideal. Boa. Você falou muito sobre quem compra a peça, comprar de outros estados e tudo mais. Já deixa eu só vender meu peixe aqui rapidinho, porque hoje, quando a gente fala de compra de peças, e até pensando nisso, a Autoglass hoje ela tem mais de 85 lojas espalhadas por todo o Brasil. Então, praticamente dos 27 estados, hoje nós estamos presentes em 24 deles. Isso facilita que quando você for comprar uma peça com a gente, ou seja, você quer comprar um farol, uma grade, qualquer sentido, em momento algum você vai precisar pagar, por exemplo, o ST. Porque por a gente ter loja, unidade naquela região, a gente acaba emitindo a nota fiscal na sua cidade. Então, isso já é um diferencial competitivo muito grande. Então, tanto se você comprar pelo nosso portal, comprar com o nosso time de vendas, em qualquer canal de compra que vocês forem fazer aquisição de peças e serviços conosco, vocês não vão ter nenhuma tributação referente a esse custo específico por ser de outro estado. E a gente sabe que, vamos colocar aqui, Espírito Santo, ele não é ainda um polo de chegada, apesar de a gente ter... Está crescendo bastante. Está crescendo muito. Mas quando a gente compara, por exemplo, com São Paulo, o Sul, onde as maiores empresas estão lá. Hoje, quando você compra produto, muita coisa vem de São Paulo, então a gente acaba sendo impactado por isso. Então, se você está sendo impactado por isso, talvez é porque você ainda não descobriu o Autoglass. Então, fique por dentro de tudo que a gente vai comentar aqui. No final, eu vou dar mais umas dicas para vocês de como que vocês fazem para poder comprar com o Autoglass, ter acesso ao nosso portfólio, né? Que hoje, quando a gente fala de vidros, é o maior da América Latina. Quando a gente fala de peças também, é um estoque muito grande, com uma diversidade bem completa aí na linha de colisão. Bom, Vitor, vendi meu peixe, voltando aqui para o nosso assunto. Você falou sobre a questão de compra de peças no início, né? A gente falou que são muitas nuances. Hoje tem a questão da compra da peça, tem a questão da execução do serviço. Olhando para esses dois cenários e olhando para essa junção dos impostos, né? Que é o IBS e o outro CBS, como que isso se aplica para a questão do serviço e para a questão de compra de peça? Vai ser da mesma forma? Tem a questão também do crédito e débito? Explica um pouco para a gente como que vai funcionar isso na prática. Então, isso com a reforma tributária tem novas possibilidades agora, que antes a gente não tinha, que é dentro do Simples Nacional. Você ter a possibilidade de ter créditos de impostos, de CBS e de IBS, né? Que antes no Simples Nacional era mais difícil de ter, de forma mais ampla também. E também tem características novas para que você possa usufruir desse crédito. Como isso vai acontecer, né? Essa questão que você citou, a gente compra na Autoglass lá na Maiatech, graças a Deus é muito bom. E essa diferença de você poder comprar e a pessoa emitir a nota de movimentação da mercadoria de dentro é um facilitador, tanto para a oficina quanto para a contabilidade. A contabilidade agradece muito, porque não tem cálculo diferencial de alíquota, ICMS-ST é diferencial de alíquota, não tem ST na compra da mercadoria porque você está comprando de outro estado e a obrigação é sua de recolher. Facilita a vida da contabilidade muito, facilita para a oficina também, que tem menos guias, uma GNRE para pagar, tem menos obrigações também, facilita muito. Nesse processo novo, inclusive dentro daquela conversa inicial com a contabilidade, precisa analisar onde que você vai se encaixar. Você vai continuar no Simples Nacional comum?
Você vai passar para o Simples Nacional. Isso é um tema polêmico, né? Porque hoje a grande maioria, quando o cara sai do MEI ali, porque ele olha assim, né? Tô saindo do MEI porque não tem para onde correr mais. Aí o cara vai lá e acha que o Simples Nacional é o melhor da vida para ele. E nem sempre é. Muitas vezes na grande maioria, sim. Mas tem características específicas de cada negócio que às vezes não vai se enquadrar no perfil do Simples, não vai ser tão interessante. Então, às vezes, você pode migrar para um lucro presumido, para um lucro real. E essa mudança da reforma tributária vai interferir nisso tudo. Por quê? Porque hoje você, vamos supor que a Maiatech é Simples Nacional e a Autoglass é Simples Nacional. Tudo bem. Eu compro com você. Nós dois estamos no mesmo estado. Se eu compro com você e tem ICMS, eu teria crédito de ICMS. Ok. Mas se você é Simples Nacional e eu também sou, a quantidade de crédito de ICMS que eu posso gerar crédito para quem está comprando é muito menor. Porque é só a alíquota que você recolhe, que está lá dentro da guia do Simples Nacional, é uma alíquota bem mais baixa, né? Os 18% normalmente usual nos estados, que você pode se creditar. Agora, se eu sou do lucro real, por exemplo, e você também, e eu compro de você, eu posso me creditar do ICMS de forma completa, né? Isso já existe. Só que com a reforma tributária vai ter a possibilidade de fazer isso com o PIS e o COFINS também, que vai virar o CBS. Entendi. Hoje, por exemplo, a empresa do lucro real compra qualquer fornecedor de serviço, qualquer fornecedor de serviço, ela tem, em média, ali 9,25% de crédito, PIS e COFINS. Ok. Se eu comprar, com a reforma tributária, se eu compro de uma empresa que tem Simples Nacional, eu vou me basear agora como se fosse o ICMS. É só o percentual dentro da guia, que geralmente é 2%, 3%. Ou seja, de uma prática de 9%, a gente já perderia aí, sei lá, 6%, 7% de crédito. De crédito. Então, você tem que avaliar a sua base de fornecedores e o seu perfil. Minha base é toda do Simples Nacional. Vale a pena eu alterar minha base de compra? Não vale? Vale a pena eu mudar o meu perfil ou conversar com esse fornecedor para ver se ele pode mudar o perfil dele também, para a gente jogar junto? Fazer esse B2B ali funcionar para os dois lados? Então, esse é uma característica assim, muito essencial. Me perdi um pouquinho do que a gente estava falando, confesso. Mas era assim, já trazendo de volta para o assunto, o que acontece? Se eu hoje tenho o hábito de comprar, vamos pegar aqui de uma oficina hoje que compra muito insumo, sei lá, seja estopa, fita, papel de viração lá e tal, se eu tenho o hábito de comprar sem nota fiscal, o que eu estou deixando de recolher, de ter crédito relacionado a isso? Qual que é o impacto nisso? Bom, tem dois impactos. Um impacto legal, sonegação de imposto. Isso é inquestionável, ok. Crime, inclusive. E tem o segundo impacto, que é exatamente isso. A contabilidade fica vendida porque ela não sabe, não tem documentos idôneos, não tem a informação ali para fazer a contabilização e a escrituração fiscal daquilo. Então, tem que fazer uma coisa por fora, não pode circular na conta, isso gera muito trabalho, é problema, isso tem que sair da vida do empreendedor. O brasileiro tem esse costume de dar o jeitinho, Sim. Isso não pode existir na vida do empreendedor ali, né? E a perda do crédito. Eu não tenho, a contabilidade não tem de onde pegar a nota fiscal e falar, eu tenho direito a esse crédito aqui, por causa que isso seguiu essa forma legal, o processo, então eu consigo entender e extrair aquele valor para mim. Sem a nota fiscal eu não consigo. Entendi. Então, ela é... Então, basicamente, hoje, recapitulando todo o nosso trajeto até aqui, é importante saber que a reforma ela veio para poder simplificar, que você hoje deve buscar o seu contador para poder saber qual que é a sua atual situação, entender como que os seus fornecedores trabalham, porque isso vai impactar diretamente no seu crédito, né? Acho que isso é importante. E aí um próximo passo, vamos lá, a gente já entendeu um pouco como que é a reforma, de que forma que ela vai atuar, quais são os mecanismos hoje que a oficina tem para poder acompanhar e controlar, porque assim, a gente está falando aqui, sei lá, 20 minutos de conversa, a gente já falou de tanta coisa, de tanto termo técnico que aí você está no dia a dia, carro chegando, cliente reclamando, carro muito dinâmico, né? Não sei o que, é didática. Nem todo mundo tem o privilégio e a oportunidade de ter um contador como sócio e atuando ali dentro do ambiente da oficina para poder corrigir. Quais são os mecanismos que quem está em casa nos assistindo, enfim, qualquer lugar que a pessoa esteja, ela pode pensar assim, cara, como que eu vou controlar, como que eu vou administrar isso tudo? Porque simplesmente ir lá no contador, ela vai lá, mas
É igual aqui, virou as costas, eu vou ter que ver isso aqui mais umas 3, 4 vezes para poder fixar. Como que ele faz? Existem mecanismos para ele controlar e administrar isso hoje? Esse ponto é um ponto sensível mesmo, né? É um problema que eu enfrento lá também na Maetec, que é o dinamismo desse tipo de negócio de reparação. Né? Entra carro, sai carro, então a pessoa está na recepção, está no pátio, está no administrativo, está no financeiro. Onde que eu posso concentrar todas essas informações para ficar um pouco mais fácil de eu ter essa leitura e de eu poder gerar informações tanto para a contabilidade quanto para o seu administrativo? São softwares, são ERPs ali que vão te assessorar, que vão, ERPs de preferência voltados para a oficina, igual a gente tem um software lá específico para oficinas, que é onde ele concentra a emissão de nota, ele concentra a movimentação do meu estoque, ele concentra a minha movimentação financeira. Então, a necessidade de um software específico para isso é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe desse dinamismo, que é a loucura, assim, a loucura que eu falo, toda hora você tem que estar em todos os lugares dentro de uma oficina. E nem sempre tem um contador ali dentro para poder acompanhar um pouco mais de perto. Então, esse software, você vai fazer um cadastro ali, vai puxar as notas pelo XML, já vai entender as informações. Boa. Tudo muito bem configurado. Não adianta você ter um software muito bom, robusto, que faça tudo se você não utiliza e se você não configura muito bem. E o contador entra aí de novo, ele vai te ajudar nessa configuração. Ele vai falar, não, aqui você vai colocar esse código, aqui você vai colocar aquele código, esse aqui você vai alterar, essa informação tem que estar aqui, essa informação tem que estar ali. Esse vai ser o papel da contabilidade. Mas tem que ter uma configuração muito bem ajustada, senão ele vai gerar informações errôneas, falsas, e vai atrapalhar a contabilidade também, atrapalha as duas pontas. Mas existem softwares que ajudam nesse processo e ajudam muito. Tem que ter uma concentração ali, se você conseguir concentrar a movimentação dos seus carros, a movimentação financeira e a sua movimentação fiscal no software só, é o ideal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta muito comum. Qual é o principal erro que o empreendedor, em geral, comete em relação à tributação? Quando a gente olha assim e fala assim, qual é o erro tributário que as pessoas mais cometem hoje? É difícil falar que existem muitos. Você fala, dentro do contexto de uma oficina... Isso. São tantos assim? É porque são vários que acabam acarretando num erro maior. Vários pequenos errinhos. O principal é na constituição da movimentação da mercadoria. A mercadoria entra com um CFLP, um NCM. A NCM é a nomenclatura do produto, o CFLP é a classificação do produto e um CST que é a classificação tributária. Okay. Beleza, ele entra com essas informações. Nem sempre que emitiu a nota para você, emitiu da forma correta. Então, ele já pode entrar errado. Se você não acompanha isso, você não sabe, ou se você não consulta um contador para ter esse acompanhamento... Se você só paga a Prolabore lá no final do mês, só paga acabou. Tudo que ele manda... Contabilidade, tem essa brincadeira também, contabilidade que só manda guia e a contabilidade consultiva. Contabilidade só manda guia, se não já parou de existir, vai parar de existir daqui a pouquinho. Porque você precisa da contabilidade consultiva, que você possa ligar lá e perguntar, não, eu estou com essa situação aqui. O que você me fala? O que você acha que eu posso fazer? Qual que é a melhor opção? Então, são esses dois perfis. Então, a maior dificuldade é no controle da parte fiscal, porque é uma parte mais chata mesmo, tem muito detalhe. Então, por isso que eu falei da configuração do software certinho. Por quê? Se você configura o software para entrar, quando entrar esse NCM aqui, a característica da tributação é Y, entrou, mas a nota entrou com as características diferentes, porque quem vendeu emitiu errado, ele já vai bloquear. Entendi. Ele já vai te dar um alerta, então já é um ponto. Se entrou correto, ele já vai seguir o fluxo certinho. E na hora de emitir a nota, por exemplo, de venda, entrou a mercadoria, fiz o processo, estou emitindo a nota de venda da peça para o meu cliente, para a seguradora, seja lá o que for. Na hora de emitir isso, não colocar todas as informações nos locais corretos. E as informações na descrição, nas observações, os detalhes, usa o CFLP errado, é uma venda para fora do estado. Então, o CFLP geralmente começa com 6. Aí mete um 5 lá na frente, que é para venda dentro do estado. Mas esse CFLP eu usei o 5101, que é a venda de produto industrializado. Você industrializou, você pegou, revendeu. Então, isso acontece com frequência e isso atrapalha todo o processo de emissão de nota. Emitiu, mas a Receita aceitou, me deu ok aqui, está emitida.
Tá. Mas aí quando chega na contabilidade, que ele vai filtrar, vai ver que tá errado, o que ele vai fazer com aquilo? E depois acaba acontecendo uma coisa que é muito comum hoje em dia, que é quando o cara assusta, quando você dá um belo dia, chega uma cartinha da Receita e aí você vai ver se está com uma dívida astronômica e o seu negócio está todo paralisado por uma negligência, né? Então... E muitas vezes a dívida, às vezes, é até o menor dos problemas. Porque tem muitas vezes que ela trava o seu processo de emissão de notas, você fica sem poder emitir, sem poder faturar. Como é que você vai fazer? Porque se chega uma fiscalização e te dá uma multa, beleza, você vai lá, negocia, começa a pagar, parcela, mas sua empresa está gerando. Mas se a sua empresa fica paralisada, você não pode emitir nota, porque você está sendo fiscalizado e está com indicativo de alguma fraude, de algum problema no processo, você fica sem faturar. Como é que você paga seus funcionários? Como é que você roda a empresa? Você acha que com a reforma, né, com toda essa mudança que tá para acontecer, que já, na verdade já está acontecendo, mas a gente entende que 2027 em diante vai ter um salto ainda maior. Sim. Hoje as pessoas estão muito no tipo, vou esperar para ver, não sei o quê, será que vai? Aí um ano de eleitoral, enfim, tem muita coisa por trás. Então tem muita gente literalmente esperando, e como é um hábito do brasileiro, né, já é uma questão deixar para a última hora. Deixar para a última hora, porque aí depois sempre tem um ajustezinho, enfim. Como que isso tudo pode impactar na precificação, seja do serviço ou da peça? Porque hoje é muito comum, e você sabe disso, o cara vai lá, esse serviço aqui é 200. Aí daqui a pouco vem o mesmo carro, é 300. Daqui a pouco vem outro cliente, ele não tem um padrão. Uma base. E às vezes o cara tem um faturamento alto, às vezes a oficina está faturando 200, 300 mil ali, e aí quando você olha para o lucro, quando você olha ali para o lucro real, líquido mesmo, você fala assim, cara, esse negócio de oficina não dá certo, não dá jeito. Então, assim, olhando para a reforma e olhando para a precificação, como que isso impacta? As pessoas vão ter que fazer uma adequação nos seus preços e tudo mais? É bem provável que sim, porque como mudaram-se os mecanismos, né, de tributação, vai interferir diretamente no valor do seu produto final. O que a gente vê ser essa precificação do feeling, né? Eu fiz a R$200 a última vez, acho que deu certo. Precisa do controle. Sua empresa, você já perguntou para o seu contador, chamou algum consultor financeiro para falar qual que é o ponto de equilíbrio da minha empresa? Qual que é a minha margem de contribuição para cada serviço? Quanto custa cada serviço? Qual que é o meu CMV das peças que eu estou comprando e revendendo? Se você não acompanha isso, cara, você não sabe nada da sua empresa. Porque é a base. O ponto de equilíbrio é o ponto onde você... O quanto você precisa faturar para cobrir todas as suas despesas fixas e variáveis. Ok. Se você não sabe isso, eu preciso faturar 150 mil de faturamento bruto. Mas quanto que é meu custo? Quanto desses 150 mil, quanto que de fato foi margem de contribuição? Margem de contribuição nada mais é que quanto eu gasto para fazer esse serviço, mão de obra, insumo, tempo, aluguel, o espaço em si, energia, água que se envolveu o processo que contém a água. Quanto que eu gasto para cada processo para eu saber quanto que eu vou cobrar? Por quê? Porque os impostos, hoje em dia, eles são em cima com a reforma um pouquinho diferente, que são impostos diretos. Mas eles são em cima, muitas vezes, da sua lucratividade. Okay. No lucro real, por exemplo. No presumido e no simples é sobre a sua receita, sobre o seu faturamento bruto, aplica-se uma alíquota, show, acabou. Então, qual que é a minha margem de contribuição? Eu considerei o imposto? Eu sei qual a alíquota que eu pago de imposto? Essas são dúvidas comuns. O cara não sabe, quanto que eu pago de imposto? Você nunca nem olhou para a guia, lá vem discriminando. De tudo que eu paguei. Por que eu tenho crédito? Por que eu tenho crédito? Por que eu não tenho crédito? São perguntas que não precisa ser um especialista, mas você precisa ter aquilo no seu radar. Para quando acontecer alguma coisa, falar, opa, o meu contador me falou que quando vem esse númerozinho aqui, tem uma coisa diferente. E com a reforma tributária, tem uma outra coisa que, assim, não está 100% pronto, mas isso vai gerar um problema sim, né? Pode ser que seja um problema muito grande. Eu gosto quando a pessoa está falando de um assunto, ela meio que passa a cabeça, meio que fala assim, pode ser um problema, mas né? Significa que vem bomba aí, vai, fala. Chama split payment, que é a divisão do pagamento. Por exemplo, a gente vai ter o IVA dual, no Brasil vai ficar em média ali de 26,5% a 28%, que é o IBS e o CBS, vai ser uma coisa... Barato, né? Baratíssimo, quase 30% só, muito pouco. Deus. Dentro desse contexto, fazendo parênteses, eu costumo brincar que
não tem problema pagar imposto alto, contanto que a gente tem um retorno alto de quem governa e quem gera esses impostos. Hoje, coisa que não por exemplo, acontece. Analisando assim, de 27, sei lá, vamos dar uma situação aqui que a gente faturou 100 mil, a gente vai pagar 27% ali de retenção de tributos e tudo mais. Então, a gente está assumindo que 27 mil seria essa retenção. O que disso viraria crédito para a gente? Aí depende do seu processo. Se você vai trabalhar dentro do regime regular, que é fora do Simples Nacional, você consegue ter crédito com a reforma de crédito, que a gente chama de crédito amplo. Tudo que eu comprar, seja serviço ou seja mercadoria, que não seja para uso pessoal, eu consigo me creditar de IBS e CBS. Peraí, vamos por partes, porque quem está em casa precisa entender exatamente. Tudo que você comprar que não seja para uso pessoal pode ter o retorno de crédito. Pode ter o retorno de crédito. Ok. Aí entra naquele percentual de até 9% que você falou? Aí, com a reforma tributária já varia. Como é um regime não cumulativo, que a gente chama, por exemplo, quem pagou imposto aqui no começo, ele pagou X de imposto, R$10 de imposto, e vendeu o produto a 20, certo? Então, ele já contribuiu o IBS, CBS, os 27% sobre esse produto, vendendo para você por R$20. Ok. Quem comprou, você concorda comigo que esse valor é de R$20 por quê? Porque teve imposto, etc. Então, quem está comprando, na hora que ele compra, ele pode aproveitar desse imposto que já foi pago na parte anterior da cadeia, na venda. Por quê? Porque ele não vai vender a 20, ele tem que colocar a margem dele também. Então, se ele vai vender a 30, então ele vai tributar os 30, mas ele já vai descontar o que foi pago na cadeia anterior. Entendi. De forma bem... É como se ele fosse pagar o imposto da diferença do lucro dele. Que a gente chama de imposto cumulativo, que seria imposto sobre imposto sobre imposto. Tipo, como se fosse um juros composto. Você aumenta ali, aumenta os juros. Aumenta ali, aumenta os juros. Agora, isso foi alinhado. Então, se já pagou uma parte aqui, na hora que você revender, você vai pagar só sobre a diferença do que você está colocando, para não pagar imposto sobre imposto sobre imposto. Mas isso tem a ver com o tipo de situação que eu estou, por exemplo, se eu sou presumido, se eu sou simples. Sim. Porque, vamos supor, a gente gosta de dar o exemplo do simples para simples. Isso também vai acontecer? Simples para simples, se você for simples sem recolher o IBS e o CBS de forma separada apurar de forma separada do Simples Nacional, não recolher lá na guia do DASC, que já vem todos os impostos, você pode se creditar. Mas, de forma geral, se você for um simples completo, vamos colocar assim, você compra sem crédito e vende sem crédito. Você vende com crédito muito pequeno, na realidade, mas você compra e você não se acredita. Porque o que a Receita entende? Que o Simples Nacional já é um benefício. Então, você não pode ter um benefício em cima de outro benefício, em cima de outro benefício. Por isso que, quando você compra simples para simples, tem essa dificuldade do crédito. Por isso que muitas pessoas precisam analisar com a contabilidade. Estou no simples, eu vou lá conversar com o meu contador para ver se vale a pena, dentro do meu contexto, dos meus fornecedores e para quem eu vendo, se eu posso ser um simples que recolhe o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido na guia do simples, mas o IBS e o CBS eu apuro por fora. Tem essa possibilidade também. Tá. Então, vamos lá. Eu vendi um produto para você a R$100, ok? Paguei o imposto, o IBS e o CBS, ok? Quando esse produto chega para você, você vai dar entrada na sua nota e você vai revender esse produto, sei lá, por R$130. Vamos supor que eu tenha pago R$30 de imposto, de tributo em cima dos meus 100. Quando eu for calcular o meu imposto sobre a sua venda, então eu já vou debitar esses R$30 que eu já paguei e você vai pagar, sei lá, se fosse 40, pagaria só essa diferença de R$10. Diferença de 10 Essa é a importância do débito e do crédito, no caso, não é isso? Exato, exatamente isso. Como meu custo do produto é 100, acrescentando o imposto, 130. Vendi a 130, vou receber 100. Ok. Teoricamente, não é que eu vou receber os 130 e vou pagar 30 de imposto, vou ficar com 100 ali para cobrir minhas operações, cobrir a minha operação. A pessoa que comprou por 130, vendeu por 150. Se 30 já foi pago e eu estou pagando em cima de 20 aqui, eu vou pagar o percentual vai dar 150 vezes 30% lá, vai dar um valor X. Eu vou pagar esse X menos o Y que a pessoa da parte anterior já recolheu. Então, esse é o processo e, por isso, saber onde você vai estar, qual regime você vai estar e saber muito do seu processo em si vai ser importante, porque tem isso.
Aí, voltando à parte lá que eu cocei a barba, né? Tem um processo que chama de split payment, que é quando eu fizer o pagamento para você, passei a maquininha do seu cartão, comprei a peça. O banco, as instituições financeiras vão repassar para você só o valor líquido, já descontado do imposto, que vai para a conta direta do Estado. Isso é real? É real. É real, ainda demora um pouquinho mais, é um processo que está dentro da reforma, foi aprovado, mas ele está em fase de testes ainda também em 2026, mas esse teste ele vai ser um teste um pouco mais longo, porque não é um mecanismo tão simples. Eu acho que a gente vai voltar a ter o famoso dinheiro, né? Porque antigamente a gente tinha muito disso, né? Hoje, com a facilidade do Pix, do cartão... Hoje, eu nem me lembro, Vitor, a última vez que eu encostei numa nota de 50 reais. Eu não sei o que é cédula também. Eu não sei nem que animal que está lá na nota de 200. Eu nunca nem vi. E aí você está me dizendo que quando o cara for passar o cartão, o imposto já vai ficar retido ali, ele já vai receber só o... Porque tem a taxa das maquininhas. Tem a taxa da maquininha. Tem o imposto e ele vai receber só o líquido. Só o líquido. Isso é um processo que está acontecendo e é para evitar sonegação. Porque hoje a gente tem o histórico, né? Há quanto tempo que o governo vem instalando o Pix aí, fomentando o Pix, trazendo tudo para o digital? Já tem um tempo. É mais seguro? É mais seguro. É melhor? É melhor. Mas já mostra o caminho que ela quer seguir. Que a gente consome, né? Antigamente ele não tinha esse rastreio. Existem leis que protegem a sua movimentação bancária, mas se a Receita quisesse apertar um botãozinho e fazer o cruzar ali e tudo, ela tem fácil. Ela não faz porque tem limitações legais, limitações constitucionais que protegem a sua privacidade e não faz isso, a não ser que um juiz quebre e fale, não, pode acessar, a não ser que você esteja passando por um processo de fiscalização e tudo mais. Mas essa é a nossa nova possível realidade. Como que é o nome do... Split Payment. Gente, gravem esse nome aí, tá? Eu ainda não sei falar, mas a gente vai colocar depois na descrição para vocês estudarem e se aprofundarem. O Vitor, inclusive, cara, assim... olhando para esse cenário, né? Se eu estou pagando o imposto na venda do produto, você vai dar entrada, vai vender de novo, sei lá. Muitas pessoas erram, inclusive, na precificação, por quê? Comprei por 100, vendi por 130, lucrei 30. Não. Na verdade, tem um engano nisso, né? Por isso que eu te perguntei mais cedo sobre a importância de saber quanto você paga de imposto e se isso de fato impactar na precificação. Porque às vezes você está vendendo por 130 e está tomando prejuízo ou até mesmo está deixando de ganhar. Exato. Porque assim, quando o cara toma prejuízo, ele se contenta porque eu errei mesmo e está tudo certo. Agora, quando o cara deixa o dinheiro embora pelas mãos por um descontrole, cara, isso é um risco absurdo, né? Sim. E é aquele detalhe que a gente falou no começo. São muitos detalhes que precisam ser filtrados para você potencializar a sua operação ali. Eu tenho uma operação que hoje em dia me dá uma margem de lucratividade ali em torno de 20%, 30%. Estou ganhando um dinheiro bacana, mas você podia estar ganhando 45%, 40%, 50%, porque você não está observando os outros detalhes. Você não potencializa os mecanismos que você tem ali dentro, as possibilidades que você tem ali dentro. Quando você tem uma contabilidade consultiva que chega e fala, se você fizer aqui, se você mudar esse processinho aqui, você vai lucrar, ter um ganho ali, sem mudar preço para o consumidor final, de mais ou menos 15%. São detalhes. A gente usa muito o exemplo da McDonald's e esses bombons, né? Antes vendia-se o bombom, a garoto, sei lá, o que for, temos a garota aqui próximo, né? Vendia o bombom embalado, tributação de ICMS alta, bombom, imposto seletivo, porque é muito açúcar e tudo mais caro. Ela trocou a embalagem e começou a chamar de wafer. A tributação foi lá embaixo. Então, só porque ela trocou a embalagem para poder chamar de wafer, porque o tipo, como o modelo, como ele era embalado e algumas outras pequenas características influenciam na tributação. Cada produto, cada mercadoria, esse copo, esse disco, o plástico que usou para televisão, a blusa que você está usando, cada item tem uma tributação específica. Então, por isso que dentro do manicômio explica muito. Claro que tem grandes grupos que vão ter coisas semelhantes, mas cada item tem uma tributação específica. Então, você precisa observar a sua cadeia, o que você consome, de insumos, de mercadoria para revenda, de onde que ela vem, quem que produz, como ela é produzida, como eu vou utilizar, para que eu vou utilizar? Faz parte do meu processo direto de prestação de serviço? Não faz parte? Não faz parte, mas não faz parte diretamente, mas eu preciso dele. É um item de uso consumo que faz parte do meu processo. Eu não revendo isso aqui, mas eu preciso comprar outra coisa que dá o polimento nisso aqui para eu poder vender.
Então, isso também faz parte do seu processo de alguma forma. Você vai poder se creditar de alguns tipos de crédito. Ok. Por isso que precisa entender toda a sua cadeia, isso falando de parte tributária, para saber como é que você vai chegar no resultado fim. Além da parte tributária, você precisa saber quanto custa a hora do funcionário que está ali dedicado. Outro problema. É um outro problema. Você precisa saber quanto custa seu espaço, quantos carros você precisa gerar na sua oficina por mês para poder ter um ponto de equilíbrio. Qual que é o ticket médio para cada carro, para você saber esse mês eu preciso de 100 carros por mês para atingir meu ponto de equilíbrio. Pois esse ano eu rodei 110, mas não consegui bater. Será que a margem de contribuição de cada serviço foi feita de forma correta? Ok. Então, isso tudo precisa ser observado no processo. Bom, eu vou dar uma dica também agora, porque assim, existem várias formas de a oficina hoje ganhar dinheiro. Sim. Né? Seja precificando corretamente o seu serviço e o repasse da peça, seja sabendo quanto custa a hora homem, enfim, sabendo tudo isso. Mas existe uma outra forma de você também ganhar dinheiro, que é comprando suas peças com Autoglass. Sim. Hoje, por que eu falo isso? Né? Parece até que clichê, mas não é. Quando a gente olha hoje para o mercado automotivo em geral, Vitor, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar peças. Sim. Se eu for pegar para vocês um histórico de, sei lá, hoje a gente, ó, pessoal, só para dar, nós somos quase gêmeos, tá? Nossa diferença de horas de nascimento, de ano, enfim, é tudo muito parecido. Ele é do dia 6, eu sou do dia 7, então tá tudo certo. Mas na época que a gente estava nascendo, a diferença de um modelo de carro de um para o outro era o quê? O carro era o mesmo. A diferença era, tinha vidro, tinha trava, e quando tinha muita coisa era o ar-condicionado, que só tinha quem era patrão. Hoje não. Hoje, a diversidade de veículos, por exemplo, em 2025, foram 48 novos modelos inseridos no mercado brasileiro, sejam eles nacionais, importados. Então, existe uma complexidade de encontrar essas peças. Os carros novos híbridos, elétricos. Ixi, sem contar isso. Fora que o pessoal ainda não se adaptou para poder fazer o reparo desses veículos. Verdade. Mas existe essa complexidade. E a Autoglass, ela vem todos os dias. Hoje a gente tem um time dedicado só para poder desenvolver novos produtos. Então, ou seja, quando lança um carro ali, a gente já está meio que na vanguarda, estudando para ver qual é a previsibilidade desse lançamento, para que a gente já tenha esse vidro. Vou dar exemplo, a BYD chegou no Brasil aí para poder estourar a boca do balão do carro elétrico, do híbrido e tudo mais. Porém, existem relatos de motoristas de aplicativos que ficaram aí, sei lá, 6 meses, 3 meses, um mês parados por conta de peça. E é um gargalo da oficina. Muito grande. Então, pessoal, eu queria convidar vocês, nesse exato momento, a acessar o nosso QR Code que está aparecendo na tela para vocês, validarem, verificarem todo o nosso mix de produtos para a parte de colisão. Então, uma vasta gama aí da linha de iluminação, produtos de arrefecimento também, a gente já tem no nosso portfólio. A parte de plásticos, para-choque, grades, molduras, enfim, um portfólio muito completo na palma da mão de vocês para vocês estarem comprando e ganhando cada vez mais dinheiro. Cara, quando você me falou disso aí a primeira vez, quando a gente estava conversando ontem, né? Ontem. Cara, isso me deu um alívio tão grande. Porque já carros até novos chegam lá na oficina pela seguradora, a gente faz o processo todo da funilaria, ajusta tudo. Mas tem uma peça lá que não tem, que a gente chama de BO de fábrica. Você tem que pedir para a fábrica, o carro fica lá parado 2, 3 meses. Às vezes acontece, o carro fica parado 2, 3 meses esperando a peça chegar porque não tem no mercado. Então, quando você me apresentou essa possibilidade das peças universais, com a qualidade que tem a Autoglass, que a gente já conhece, cara, eu fiquei aliviado. Eu confesso, eu fiquei aliviado. Tem outras possibilidades. O carro parado é ruim para a seguradora que está lá tem que pagar para a SUSEP lá em 30 dias, mas o carro ficou parado, a oficina não conseguiu faturar. É ruim para a oficina, que não consegue finalizar o carro, não consegue faturar também, não recebe. É ruim para a Autoglass, que vem, os vendedores de peça que venderam a peça, como o carro não foi finalizado, não houve faturamento, também não recebe, fica tudo travado. Então, essa possibilidade, cara, eu fiquei assim, muito feliz de enxergar isso. Essa é a nossa missão. Bom, vou caminhar aqui já, a gente está caminhando para o final. Já? Tudo Nossa que é senhora. bom não dura pouco do tempo necessário para se tornar inesquecível. Mas eu tenho uma pergunta que a gente estava falando agora, né, sobre a questão da compra e venda de peças e tudo mais. Mas no que toca ao serviço,
né? Por exemplo, eu não vendo, teoricamente, o serviço. Mas na hora da oficina hoje, emitir a nota de prestação de serviço, seja para a companhia, ou enfim, para legalizar os nossos processos. Como que fica essa questão do débito e crédito? Ou não tem? Tem. Agora, com a reforma, o crédito tributário é amplo, né? Só não vai ser eu contratei um prestador de serviço que foi lá e fez um serviço específico que minha oficina não faz, e ele emitiu nota fiscal para mim, eu posso me creditar dele. Mas no caso do seu funcionário, do CLT ali, que é contratado, carteira assinada, isso... Infelizmente, isso não gera crédito nenhum. O CLT é um outro perfil. Ele gera, se você trabalha no lucro real, por exemplo, ele vai gerar para você uma despesa que vai reduzir o seu lucro e pode ser que você tenha uma tributação acima ou abaixo, porque ele vai tributar o seu lucro líquido, o seu lucro real. Mas, de forma geral, ele não te dá nenhum benefício tributário nesse aspecto de estou contratando, isso vai me gerar algum crédito para outra coisa. Mas eu vou ter que pagar o IBS e o CBS. IBS e CBS está na sua venda. É um outro processo. Não está ligado diretamente a esse tipo de custo com o pessoal, digamos assim. O custo com o pessoal é um pouco diferente, ele não entra nesse campo. Só para ver se eu entendi, então. Vamos lá. Eu fui lá na sua oficina, fiz um serviço, você precisou de peça, estou falando até de particular aqui, né? Você precisou da peça, foi, comprou, revendeu para mim, aplicou sua margem, e aí eu fui lá e falei assim, cara, eu preciso de uma nota fiscal. Você provavelmente vai emitir uma nota de peça e uma nota de serviço, certo? Sim, é comum isso hoje. Na nota de serviço, a reforma tributária vai impactar? Vai impactar, primeiro, porque precisa ajustar a nota fiscal, igual a gente falou no começo, para o novo molde de como tem que ser emitido. A gente tem o Portal Nacional para emissão. Antes, cada município tinha o seu próprio portal e todo mundo emite. Agora, a gente tem um portal que concentra na Receita Federal. Todo mundo emite lá. Então, a informação é compartilhada online agora, entre o estado, município e tudo mais. Ou seja, todo mundo tem acesso. Está tudo amarrado. Está tudo amarrado. Então, quando eu emito essa nota fiscal da prestação de serviço, eu prestei um serviço para uma locadora, para uma outra empresa. E ela veio até a minha oficina, a gente prestou o serviço, vendeu a peça e vendeu o serviço. Essa locadora, ela vai poder se creditar sobre a nota fiscal que eu emiti. Claro, dentro de todo aquele contexto, Simples Nacional, lucro real, apuração regular, não regular. Então, dentro desse contexto todo, se ela contratou o meu serviço e eu emito uma nota para uma outra empresa, ela vai poder se creditar sobre o serviço e a peça que eu vendi para ela. Agora, se é uma pessoa física que está comprando, tomando o serviço da minha oficina, geralmente ela não vai ter onde aplicar. Tem alguns pontos específicos que vai ter? Tem. É muito mais raro. Então, é assim mais ou menos que funciona a parte do serviço e para quem é direcionado. O serviço em si vai continuar funcionando mais ou menos da mesma forma, com os ajustes na emissão da nota e tendo um pouco mais possibilidade de creditamento para quem está, de crédito tributário para quem está adquirindo o serviço. Isso vai melhorar um pouco. Meus amigos, é muita coisa, é um conteúdo muito extenso. Eu acho que se eu for fazer todas as perguntas que eu tenho para fazer aqui, a gente sai daqui só amanhã. Vitor, nosso tempo está acabando, já praticamente estourou aqui. Rápido demais. O que eu queria que você fizesse para quem está de casa agora, nos assistindo, enfim. Faz um breve resumo de tudo que a gente falou, orientando as pessoas ao que elas devem fazer, quais são os próximos passos, enfim. O que você poderia dar de dica realmente para quem está assim, sem entender nada, para quem... Está perdido mesmo, né? Cara, imagina que a pessoa chegou aqui a hora do nosso vídeo agora. Estou perdido, o que eu faço? Queria que você fizesse esse breve resumo para eles. Nesse caso, cara, é aquilo que a gente falou, até que você falou que é importante olhar para lá. Procura seu contador, conversa com ele, analisa seu processo, senta com seu financeiro e com seu contador, marca uma reunião, conversa. Meu processo é esse. Onde eu posso observar melhorias? O que eu tenho que corrigir? Onde que eu tenho que me adaptar? O que eu preciso fazer para que meu processo seja correto legalmente, correto tributariamente, que eu possa potencializar o meu negócio? Esse é o ponto assim, chave para essa conversa. Porque a partir de 2027, já começa a pagar IBS e CBS. Alíquotas pequenas, mas já começa. Então, você precisa estar preparado para quando houver essa mudança, você já está mais bem organizado, mais bem estruturado para potencializar seu negócio, estar conforme com
com as leis que regem essa tributação e conseguir acompanhar o crescimento e a implantação da reforma. O primeiro passo é marcar essa reunião, conversa e analisa o seu processo. Esse vai ser o primeiro passo. E o passo mais importante, para você poder entender para onde você vai, quais os caminhos você vai percorrer, para conseguir direcionar melhor o seu negócio. Boa. Bom, pessoal, eu acho que mais claro do que isso não tem como. Agora é a gente discorrer mais sobre esse assunto, né? A gente trouxe aqui, óbvio, de maneira muito macro, muito abrangente, mas por trás disso ainda tem uma série de outros detalhes que precisam ser compreendidos. Vitor, hoje, olhando para o cenário de pesquisa e tudo mais, tem alguma fonte que quem é reparador, por exemplo, o cara vai procurar o contador dele e tudo mais, além disso, se ele quiser se aprofundar nesses assuntos que a gente falou aqui agora, tem alguma fonte de estudo que ele consiga ir lá e pesquisar e entender mais sobre isso? Você se recorda de alguma? Esse é um ponto assim, bem complexo, porque a fonte são as leis, as normas constitucionais, infraconstitucionais, que vão nortear. Inclusive, algumas ainda estão saindo, as normativas ainda estão saindo. E ela usa terminologias muito técnicas específicas de que um advogado vai entender mais, que um contador vai entender mais, porque está baseado na lei. Então, é difícil ter uma base de consulta. Se você quiser, hoje em dia, o ChatGPT, IA, está em alta, mas todo mundo usa e é um mecanismo muito bom. Mas é um mecanismo que pode te dar umas informações que podem estar desatualizadas, pode não estar com o embasamento legal certinho. Você pega a lei ali, pelo menos o trecho da lei, que você está um trecho mais completo, que fale sobre de A a Z, sobre aquele tema que você está querendo pesquisar, joga lá no chat, por exemplo, põe a sua interpretação, faz perguntas mais bem elaboradas para ele te dar um retorno. Talvez ele não vai te responder de forma correta ou da melhor forma, mas vai te dar uma noção para quando você for conversar com contabilidade, para quando você for fazer alguma outra coisa, você ter pelo menos, eu já ouvi isso, eu já li isso. Vai te dar uma noção legal, porque tem ferramentas para consulta, mas geralmente são pagas. Por exemplo, eu tenho uma assessoria que eu pago todo mês, mais de R$1.000 por mês para eu ter base de consulta. Pô, agora, é um investimento. Para mim, que tem uma contabilidade, ótimo. Para você que tem uma oficina, vale a pena você pagar R$1.000 por mês para você consultar ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí a gente paga o contador, né? Aí paga o contador, exatamente. Cara, resume em uma palavra para mim. Para a oficina, o contador é? Essencial. Eu acho que a gente fecha muito bem, né, com essa palavra. Contador não é só custo. Não é só custo. Contador é essencial, ele vai te ajudar a precificar, entender o seu negócio, vai fazer com que vocês ganhem ou, principalmente, deixem de perder dinheiro. E aí a gente comece aquilo que talvez todo mundo está falando, que é reforma, que é isso, que é aquilo, talvez pode se tornar uma coisa boa, ter a mudança de hábitos, de comportamento de muitos donos de oficinas. Enfim, eu acho que essa é a maior importância. Estar cercado de pessoas que detêm o conhecimento, que vão te dar a orientação correta, da forma mais clara, para que você não fique no prejuízo. Bom, Vitor, quero te agradecer demais pela presença. Foi uma honra estar aqui com você. Obrigado por ter... Gente, ele se deslocou lá de Belo Horizonte, veio aqui para nos dar essa aula. Então, assim, muito obrigado mesmo por você ter vindo. E eu tenho certeza que dessa conversa vão surgir muitas outras. Eu acho que esse episódio sobre reforma tributária, ele não termina em um único episódio. Eu acho que de agora em diante a gente vai ter que fazer os próximos para poder talvez aprofundar. Como que é o nome daquele... Split payment. Talvez no split payment, alguma coisa assim. Enfim, acho que já temos um caminho do próximo episódio. Essa aqui é a abertura, né? Hoje era a introdução. Exato. Tem vários capítulos nisso aqui ainda. Cara, capítulos. Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre uma honra para mim. Que venham mais convites para a gente continuar desenvolvendo esse conhecimento aí. Fechado. Bom, pessoal, e assim a gente encerra hoje o nosso episódio sobre reforma tributária. Espero que a gente tenha conseguido aí trazer um pouco mais de conhecimento, porque quando a gente vai em palestras e tudo mais, sempre eu vejo as pessoas saindo com muita interrogação. E o Vitor, ele tem uma didática muito boa, então acabou nos ajudando bastante sobre isso. Quero falar sobre a Autoglass, o link do portal aí tá na tela para vocês. Acessa, clica, usem e abusem dessa ferramenta que vem realmente para poder ajudar. Facilidade, praticidade. Inclusive, Vitor, nosso portal lá para vocês utilizarem dentro da Maiatech, fotos reais dos produtos, compatibilidade,
tudo que vocês precisarem inerente àquela peça, vocês vão conseguir acessar na palma da mão. Tem versão mobile, tem versão para laptop, enfim. Usem e abusem. A Autoglass está aqui para ser uma solução para o seu dia a dia. Acesse os nossos canais de compra, fiquem à vontade, acessem nossas redes sociais. Enfim, a Autoglass é o parceiro certo para o seu dia a dia. Cote e conte com a gente. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus.